presidente do Senado argentino, Amado Boudou, que também é vice-presidente da República, visitou hoje o Congresso Nacional. Ele conversou com o presidente Renan Calheiros sobre a integração entre os dois países. Os presidentes lembraram que o fortalecimento das relações entre Brasil e Argentina vai beneficiar também o Mercosul. Amado Boudou propôs a criação de um grupo parlamentar permanente de deputados e senadores para acompanhar as políticas públicas dos dois países, que devem buscar juntos soluções para os conflitos comerciais e políticos. O grande beneficiário dessa parceria será a população. Amanhã, a Constituição brasileira completa 25 anos. A Carta Cidadã trouxe ao país o mais amplo período de estabilidade democrática. Mas, para aprovar o texto, foram 2 anos de calorosos debates e embates no Congresso, entre forças políticas diversas. A repórter Júnia Mello explorou os arquivos do Parlamento, reuniu imagens e personagens da época para contar essa história, que começou com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Primeiro foi preciso definir as regras do processo constituinte, fazer um regimento. Este é o original da resolução, aprovada em 24 de março de 1987. Está guardado no arquivo da Câmara. São 2.708 caixas de documentos originais, com tudo que foi registrado em papel. Atas, diários, anais dos discursos, jornais, além de negativos, fotos e áudios. 2.200.000 metros de folhas, se colocadas em linha reta. A Constituinte teve 3 etapas: das comissões temáticas, a fase da comissão de sistematização e a votação dos anteprojetos no plenário em 2 turnos. Foi um momento que todo mundo veio e falou assim, e o parlamento foi o nosso palco, né, onde a gente entrou. Pelo fato de não ser uma assembleia exclusiva, a expectativa era que não haveria a participação popular que efetivamente aconteceu. Cada uma das 8 comissões temáticas tinha 3 subcomissões. Nas audiências públicas, eram ouvidas todas as vozes. Os relatórios produzidos nas 24 subcomissões deram origem ao primeiro projeto de Constituição, levado para sistematização. Trabalho feito pela primeira vez com a ajuda da informática, com os computadores do Prodazem, dia e noite. Foi um esboço de 2.000 e tantos artigos, parágrafos, e acabamos reduzindo a 245. Houve, digamos assim, uma explosão de demanda por garantias que tivesse na Constituição. O texto que saiu da Comissão de Sistematização era fruto da ala progressista do PMDB, liderada por Mário Covas, e provocou reações. Nasceu o Centro Democrático, o Centrão, que conseguiu alterar o regimento interno e assim mudar as propostas nas votações em plenário. Eu fazia parte do grupo que pensava que a liberdade de empreender era fundamental que se preservasse na Constituição. Um texto mais à esquerda do que a maior parte da Constituinte, mais à esquerda no sentido de mais Estado na economia, mais proteção aos trabalhadores, mais restrição ao capital estrangeiro. Nós estamos em 87, nós estamos antes da queda do Muro de Berlim. Portanto, uma época em que a dualidade esquerda e direita, e socialismo e capitalismo ainda era relevante e, sobretudo no Brasil, ela era muito visível. E aí, o texto da Comissão de Sistematização é revirado no plenário e muitas alterações surgem, e também isso serviu para quebrar um pouco, em alguma medida, a sistematicidade da Constituição. A última votação da Assembleia Nacional Constituinte foi na madrugada de 2 de setembro de 1988. Fim dos trabalhos com direito à comemoração e chuva de papel picado. No último dia da sessão, que foi em setembro de 88, o doutor Ulisses fez um discurso e foi chuva de papel picado para tudo quanto é lado. Foi o tal que ele falou da Constituição Cidadã, né?
No dia 22 de setembro, o plenário aprova a redação final, em turno único e em votação global. Nasce a Constituição com 315 artigos, 9 títulos, 245 disposições permanentes e 70 transitórias. A maior virtude foi o estabelecimento de uma estrutura democrática, estável e perene. A Constituição padece de um vício de origem, que nela tem legislação infraconstitucional que não deveria ter. Ela tem virtudes e tem problemas. Um deles é que ela é programática. É como se fosse um programa de governo, digamos. Em 20 meses de produção, mais de 5 milhões de pessoas passaram pelo Congresso Nacional. Foram 330 sessões plenárias, mais de 61 mil emendas, 182 audiências públicas, 122 emendas populares, que somaram mais de 12 milhões de assinaturas. Mas afinal, que Brasil, a Constituição de 88, ajudou a construir? Ajudou a construir um país mais solidário, mais democrático, mais inclusivo. Um Brasil mais humano. E um Brasil que visa um país justo. Acho que ela foi uma história de sucesso, sobretudo porque propiciou ao país o seu mais longo período de estabilidade institucional. E neste fim de semana, para comemorar os 25 anos da Constituição, o programa Repórter Senado conta a história completa da Assembleia Constituinte, os capítulos mais polêmicos, como o da reforma agrária, dos direitos sociais e dos índios, as virtudes e defeitos do texto, que já recebeu 80 emendas e tem uma centena de dispositivos para serem regulamentados. E mesmo assim, é considerado uma história de sucesso. O programa estreia amanhã, 12h30 e 10h30 da noite, com reprise no domingo, às 9 da manhã e às 5 da tarde. E também, como parte das comemorações, a TV Senado resgata neste mês o programa Diários da Constituinte, que o Congresso Brasileiro veiculou na época da elaboração da nova Constituição. Toda a história dos debates, os enfrentamentos de propostas diferentes para o país, um rico acervo sobre a vida política do Brasil. A década de 1980 viu o fim da ditadura militar no Brasil. Vivia-se o processo de redemocratização. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, trabalhou por 20 meses para elaborar uma nova Constituição. A sociedade civil participou ativamente. Era um documento a Constituição, mas naquele momento, 1988, era também muito mais do que isso. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Um pequeno noticiário veiculado em rede nacional de televisão acompanhou diariamente as atividades da Assembleia Nacional Constituinte. Qual foi a emenda que o senhor assinou agora? Reforma agrária, direito da mulher, o que vier. Por que a senhora vai assinar essa emenda aí? Pra gente escolher o presidente, né? Eu batalhei lá pelo SESC, né? Porque eu sou comerciária e estavam ameaçando de fechar o SESC lá, então eu batalhei para ajudar. Foi uma festa entrega hoje de mais de 2 milhões de assinaturas em mais de 20 propostas, que chegaram à Constituinte em caminhonetes e até em caminhões. A emenda popular é muito forte. Ela traz a legitimidade daquilo que o povo deseja. Ela torna a nossa Constituinte mais fidedigna, mais permanente aos anseios populares e vai ser vista com muito carinho. Nos diários da Constituinte é possível ver os debates mais importantes para a elaboração da Constituição de 1988. Esse acervo audiovisual mostra a mobilização popular na tentativa de conquistar direitos, os acordos de liderança quando não havia consenso e o conflito aberto de opiniões, aqui, neste plenário. Constituinte aprova a reforma agrária proposta por Bernardo Cabral. No começo da tarde, trabalhadores rurais ocuparam o corredor que dá acesso ao plenário e saudaram cada constituinte que passava com músicas e palmas pedindo a reforma agrária. O PFL, que não apresentou uma nova emenda para a reforma agrária, decidiu pedir destaque e votar em separado o parágrafo que permite a desapropriação de terras produtivas que não cumprirem sua função social. Temos que agir de forma tal
que possamos evitar que as terras produtivas do país sejam passíveis de desapropriação. Falando a favor do texto, o senador Fernando Henrique Cardoso lembrou que ele era moderado, mas que era a única maneira de colocar a reforma agrária no texto constitucional. Custa-me dizer que o texto que ora nós vamos aprovar, e eu peço a aprovação desse texto, é um texto tão comedido, é um texto tão moderado, que dá até inveja àqueles que fizeram os textos anteriores. Falando contra, o deputado Bonifácio de Andrada disse que era preciso proteger a propriedade produtiva. Queremos defender a empresa rural produtiva e a propriedade rural produtiva, como queremos defender a empresa industrial urbana produtiva. A grande discussão passou a ser a votação do destaque em separado. O Centrão encaminhou requerimento pedindo a aprovação do destaque, para poder suprimir o parágrafo que permite a desapropriação da terra produtiva. Depois de muito debate, o requerimento passou por 398 votos contra 131. Com isto, as terras produtivas não podem ser desapropriadas, mesmo que não cumpram função social. Fica desapropriável aproximadamente 3/4 partes do território brasileiro. Apenas um pouco mais de 1/4 é agricultado no Brasil. Isto que decidiu-se ontem virtualmente afasta os latifúndios, produtivos ou não, do processo de desapropriação por interesse social. O programa Diários da Constituinte é exibido durante todo o mês de outubro na programação da TV Senado e na nossa página na internet. Também na nossa página estão as reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e um ótimo fim de semana.